Olá, queridos, tudo bem com vocês? Olhem só, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a análise combinatória. Só que hoje, em específico, nós vamos falar sobre a permutação e permutação simples. Bom, como está implícito aqui no slide, permutar é sinônimo aí de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, nós associamos a permutação à noção de misturar. Como assim, professora? Olhem só. Nós vamos aprender aqui de forma mais aprofundada, verificando aqui no exemplo. Olhem só. Quantos números de 3 algarismos sem repeti-los no mesmo número nós podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Então, o problema ele quer saber quantos números aí com os algarismos 1, 2 e 3 nós podemos formar. Então, primeiramente, nós poderíamos formar aqui, só olhando aqui para os nossos algarismos, o número 123, correto? Nós poderíamos formar também o número 213, o número 321 e assim sucessivamente. E no total, nós verificaríamos que nós poderíamos formar aqui esses 6 números. Olha só, o 123, o 132, o 213, o 231, o 312 e o 321. Logo, nós teríamos aqui 6 números procurados, que são aí o total de números aí que nós podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3. E olhem só, de forma mais específica, como que esses números surgiram. Olhem só aqui nesse esquema montado. Nós temos aqui os números 1, 2 e 3. Ou seja, nós temos aqui 3 possibilidades iniciais. A partir do número 1, aqui nós temos o quê? Outras 2 possibilidades, porque o número 1 ele pode se associar aqui ao número 2 e ao número 3. A mesma coisa acontece com o número 2. Ele pode se associar ao número 1 e também ao número 3. Logo, 2 possibilidades também para ele. E para o 3 também, novamente, ele pode se associar ao número 2 e ao número 1. Logo, também outras 2 possibilidades. Olhem só, quando chega bem aqui nessa parte, nós percebemos aqui que o número 1 ele já se ligou ao 2. Logo, só tem mais uma possibilidade dele se associar, que é o número 3, para formar o número 123. Logo após o número 1 se associar ao número 3, ele só tem mais outra possibilidade aqui de se associar, que é o número 2, né, para formar aí o número 132. A mesma coisa acontece com o número 2, quando se associa ao número 1. Só tem aqui mais uma possibilidade dele se associar, que é o número 3, formando aqui o número 213. E assim sucessivamente. Nós vamos aí formando os números. Aqui no final, nós só temos mais uma possibilidade de associação para formar aqui os números. Como eu falei para vocês, inicialmente nós temos aqui 3 possibilidades. Logo após, nós temos mais 2 possibilidades. E por final, nós temos mais uma possibilidade. E vocês lembram aí que nós falamos sobre o princípio fundamental da contagem? Pelo princípio fundamental da contagem, nós teríamos, olha só, 3 vezes 2 vezes 1. E assim nós temos aí 6 possibilidades. Então, é mais ou menos assim que acontece a permutação, que, como eu falei para vocês, é o sinônimo aí de trocar. Nós trocamos aqui os números, invertemos as suas ordens, e surgiram, assim, outros números, como vocês puderam observar aqui no exemplo. E olhem só, observe que a ordem dos algarismos é muito importante. Todos os elementos diferem entre si pela ordem de seus algarismos. Como vocês podem observar, o número 123 formado é diferente do número 132 formado, que é diferente do número 213 formado, e assim sucessivamente. A ordem na permutação, ela interfere, como no nosso exemplo, formou aqui novos números. E olhem só, pessoal. De modo geral, se temos N elementos distintos, quantas filas nós podemos formar? Se nós temos N elementos distintos, consequentemente, nós podemos escolher o primeiro elemento da fila de N maneiras. Se nós temos N elementos, nós podemos escolher qualquer elemento distinto aí para ser o primeiro elemento. Agora, olhem só. De quantas maneiras podemos escolher o segundo elemento da fila? Se nós temos aí também N elementos e nós já escolhemos o primeiro elemento, consequentemente, nós não podemos escolher esse primeiro elemento aqui. Então, o segundo elemento ele vai ser N menos 1, que foi o primeiro escolhido, ok? Logo, nós podemos escolher o segundo elemento de N menos 1 maneiras. Então, pessoal, o número de agrupamentos ordenados que podemos obter com todos esses N elementos é dado por, olhem só, N vezes N menos 1 vezes N menos 2
E aí vai continuar, vezes n menos 3, vezes n menos 4, e assim sucessivamente, dependendo aí do número de elementos que o problema nos dá. Vezes 3, vezes 2, vezes 1. E esses agrupamentos ordenados, que diferem aí pela ordem, recebem o nome de permutações simples. E nós indicamos por P de n o número de permutações simples de n elementos, ficando bem assim. P de n é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, assim sucessivamente, como eu falei para vocês, dependendo da quantidade aí de elementos que o problema nos dá, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Nós vamos já entender isso verificando aqui exemplos, para podermos nós fixar essa demonstração. Mas antes, olhem só. O valor obtido por P de n é também chamado de fatorial, pessoal, do número natural n, que é indicado aqui por n com esse símbolozinho aqui de exclamação, que significa n fatorial. Logo, n fatorial é igual aqui n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, e assim sucessivamente, vezes 3, vezes 2, vezes 1, para todo n maior ou igual a 1. Então, nós sempre finalizamos aqui no 1, que é o elemento neutro aí da multiplicação. E aí, nós vamos considerar o zero fatorial sendo igual aqui a 1. Ok, pessoal? Então, nós vamos entender todas essas demonstrações que nós acabamos de fazer nos exemplos a seguir. Venham comigo. A primeira questão que quer saber o valor aqui de P de 5. Então, como nós faremos para encontrar o valor de P de 5? Olhem só aqui, nós já acabamos de verificar que P de n é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, n menos 4, e assim sucessivamente, até nós chegarmos no 3 vezes 2 vezes 1. Então, nós vamos aplicar isso aqui no P de 5. Como assim, professora? Olhem só, no lugar de n, quem está aqui é o 5. Então, nós vamos colocar aqui o 5. Dito isso, nós vamos multiplicar aqui o n por n menos 1. No nosso caso, como o n é 5, então nós temos que multiplicar esse 5 por 5 menos 1. E 5 menos 1 é 4, pessoal. Então, 5 vezes 4, vezes n menos 2, no caso. E quem é n menos 2? No nosso caso aqui, 5 menos 2 é 3. Então, nós chegamos aqui já na regrinha final. Vezes 3, vezes 2, vezes 1, porque o nosso n aqui é 5. Então, 3 agora vezes 2, vezes 1. Então, nós chegamos aqui em 3 vezes 2 vezes 1. Nós já podemos aí encontrar o valor de P de 5. Agora, basta nós multiplicarmos para nós encontrarmos aí o resultado de P de 5. Então, olha só. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 2 é 120. 120 vezes 1 é 120, pessoal. Então, o valor de P de 5 é 120. Prestaram bem atenção em como nós encontramos a permutação de um número? Interessante, né? Só que nós acabamos de verificar que a permutação do número natural n é também chamado de fatorial. Logo, P de 5 também pode ser representado aí por 5 fatorial. Então, olha só, 5 fatorial também é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Beleza, pessoal? Agora nós vamos encontrar a permutação aqui do número 4. Vou dar alguns minutinhos aí para vocês verificarem conforme nós fizemos aqui com a permutação do número 5. E aí, conseguiram encontrar a permutação do número 4? Então, olha só. Basta nós seguirmos aqui a propriedade que a permutação possui. Então, nós temos aqui que n agora é o número 4. Então, nós colocamos aqui o número 4. Depois, nós vamos multiplicar por n menos 1, que no caso seria 4 menos 1, que é 3. Vezes 4 menos 2, que é 2. Vezes 1. P de 4
é a mesma coisa que 4 fatorial. Então, vamos multiplicar por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, o resultado de P de 4 é 24. E o resultado também de 4 fatorial é também 24. E agora, só para fechar com chave de ouro, olhem só a permutação do número 2, que é igual a 2 fatorial também, que é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2, pessoal. Beleza? Então, vamos dar seguimento agora com essa questão. Olhem só. Vamos calcular quantos são os anagramas da palavra perdão. Letra B aqui, perdão, em que iniciam com P e terminam por O. Letra C, perdão, em que as letras A e O aparecem juntas, nessa ordem, E D, perdão, em que P e O aparecem nos extremos. Calma, calma, não se confundem. Primeiro nós vamos verificar o que são anagramas. Olhem só, anagramas são diferentes modos de organizar as letras de uma palavra. Então, como eu falei para vocês aí inicialmente que permutação é sinônimo aí de trocar, então nós vamos aqui trocar aqui a ordem das letras e isso vai alterar a palavra. Então, a questão quer saber quantos são os anagramas da palavra aqui perdão. Então, nós vamos organizar a palavra perdão aí com diferentes modos. Então, olhem só. Na letra A, pessoal, basta nós calcularmos P de 6. Como assim, professora? Olhem só, nós podemos contar aqui quantas letras tem a palavra perdão. E olhem só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras, logo nós vamos calcular aí a permutação dessas 6 letras. Então, para nós encontrarmos aqui P de 6, nós vamos seguir a regrinha da permutação. P de 6 é igual a 6 fatorial, que é igual aqui a 6, no caso, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, olhem só. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Seguindo aqui a regra aqui da permutação. Multiplicando todos esses valores, nós vamos encontrar o valor de 720. Logo, a palavra perdão possui aqui 720 anagramas. Ok, pessoal? Na letra B, a questão quer saber quantos são os anagramas da palavra perdão em que iniciam com P e terminam com O. Então, vamos primeiro aqui esquematizar, pessoal. Olha só como ficará. Nós temos aqui que a questão quer que inicie com P e termine aqui com O. Então, nós só podemos aqui, no caso, trocar ou mexer nessas 4 letras que ficaram aqui sobrando, ok? 1, 2, 3, 4. Ou seja, nós vamos aqui calcular as permutações das letras não fixas. Ou seja, nós vamos calcular P de 4, né? Que são 1, 2, 3, 4, como já falei para vocês. Então, calculando aqui P de 4, nós já até fizemos aqui em cima, é igual a 24. Ou seja, são 24 anagramas que a palavra perdão possui quando inicia aí com a letra P e termina com O. Beleza? Na letra C, a questão quer saber quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas nessa ordem aqui, ó. Eita, olhem só. Destacando aqui para vocês, olhem só. Nós temos aqui a palavra perdão, só que a questão quer que as letras A e O fiquem juntas, ou seja, elas duas vão formar aqui, no caso, só uma letra, beleza? Como nós vamos contar essas duas letras sendo só uma, quantas letras nós teremos no total? Então, nós teremos, olha, 1, 2, 3, 4 e 5, porque juntas elas duas farão só uma letra. Então, nós teremos 5 letras aqui no caso. Então, nós calcularemos a permutação aqui, no caso, com essas 5 letras, entre aspas. Então, olhem só, nós vamos calcular aqui P de 5. E nós também já calculamos aqui em cima o valor de P de 5. E P de 5 é 120. Logo, aqui, há 120 anagramas aqui da palavra perdão, em que as letras A e O aparecem aqui juntas nessa ordem 1. Beleza, pessoal? Então, na última letra, a questão quer saber quantos são os anagramas da palavra perdão em que P e O aparecem nos extremos. Olhem só, vamos só montar aqui um esqueminha para vocês entenderem melhor. Há duas possibilidades. Ou o P pode estar no início e o O pode estar no final, ou o O pode estar no início e o P pode estar no final, que são aí os extremos, beleza?
E em ambos os casos, nós verificamos que restam aqui 4 letras, no caso, não fixas. Como vocês podem observar, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Aqui também 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos calcular 2 vezes a permutação aqui de 4, beleza? Então, nós vamos calcular 2 vezes P de 4, ou seja, 2 vezes 4 fatorial. E aqui P de 4 é igual a 24. Então, 2P de 4 é igual a 2 vezes 24. E 2 vezes 24, pessoal, é 48. Ou seja, são 48 aqui no caso anagramas em que na palavra perdão aparecem aqui P e O nos extremos. Beleza, pessoal? Conseguiram entender? Então, nós vamos agora resolver mais algumas questões só para fixar o conceito aí de permutação simples. Então, olhem só aqui comigo, pessoal. Quantos anagramas existem para a palavra pato? Então, a primeira coisa que nós vamos verificar aqui na palavra pato é que ela possui aqui 1, 2, 3, 4 letras, ok? Então, como a palavra pato ela possui aí 4 letras, o que nós faremos? Nós calcularemos aqui a permutação aqui do número 4, simbolizando aqui essas 4 letras, ok? Então, P de 4, pessoal, é a mesma coisa que 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24, conforme nós vimos anteriormente, ok? Portanto, há 24 permutações simples para a palavra pato. Esse outro exemplo diz o seguinte: os resultados do último sorteio da Mega Sena foram os números 4, 10, 26, 37, 47 e 57. De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados? Então, para nós resolvermos essa questão, é só nós verificarmos aqui quantos números são sorteados aqui nessa Mega Sena. Então, olhem só, são sorteados 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números. Se são sorteados 6 números, as distintas maneiras sorteadas, nós encontraremos aqui calculando a permutação aqui do número 6, ok? Então, P de 6 é igual a 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual aqui a 720, beleza? O exemplo número 7 diz o seguinte: na palavra norte, quantos anagramas podem ser formados e quantos começam com vogal? Então, novamente, nós vamos primeiramente aqui contar quantas letras possuem aqui a palavra norte. Olhem só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, para nós encontrarmos a quantidade de anagramas que a palavra norte possui, é só nós calcularmos a permutação de 5, ok? Então, P de 5 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual aqui a 120. Mas a questão quer saber também, pessoal, quantos anagramas são formados aqui quando a palavra norte aqui começa com vogal. Então, nós vamos montar primeiramente um esqueminha. E olhem só, nós podemos verificar aqui que nós temos duas possibilidades da palavra aqui, com as letras que formam a palavra norte, iniciarem aqui com vogais, ok? Porque na palavra norte nós temos o O e o E somente aqui como vogal. Então, ou irá iniciar com O, ou irá iniciar com E. E o que nós faremos agora, pessoal, é calcular as permutações com essas letras que não estão fixas, ok? Nós temos aqui o O e o E fixos aqui no início da palavra, beleza? Então, restam aqui 1, 2, 3, 4. E aqui também 1, 2, 3, 4. Ou seja, nós vamos calcular duas vezes aqui a permutação aqui do 4, ok, pessoal? Então, como nós já verificamos, a permutação aqui de 4 é igual aqui a 24. Só que nós temos aqui duas vezes a permutação de 4. Ou seja, nós teremos aqui 2 vezes 24, que é igual a 48. Ou seja, o total de anagramas que nós podemos aí formar por meio da palavra norte, que iniciam aí com vogal, totaliza aí 48. Beleza, pessoal? Conseguiram compreender? Se não, eu peço aí que vocês retornem novamente para o início da aula, deem mais uma visualizada, porque esse assunto aí é muito importante no estudo de análise combinatória. Beleza, pessoal? Desejo um ótimo estudo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima.